Muito boa noite. Vamos dar início a mais uma noite de poesia e música aqui na Associação Recreativa Nobelense. Hoje, à semelhança de outros dias, vamos apresentar o poeta Jaime Cortesão, que vai ser lido por todos nós. Relembro, no entanto, que tivemos já Flor Bela Espanca, o poeta Gomes Real, Augusto Gil, António Nobre, Mário Sá Carneiro e então hoje Jaime Cortesão. Eu quero agradecer-vos a todos por estarem presentes e por lerem a poesia deste autor, que é um poeta que deve ser lido por todos e conhecido por todos. Num futuro vamos ter a Sofia de Mel Breiner, que será a poetisa que vai ser lida. Aquilo que eu queria dizer-vos é que, na realidade, o José António Monteiro irá intercalar as poesias numa música de vez em quando, e depois temos o Eduardo Mendes, representante da direção da Associação Recreativa Nobelense, que irá fazer as honras da casa. A todos agradeço a vossa presença e gostava muito de vos ver a ler e a conhecer o poeta e escritor Jaime Cortesão. Muito obrigado. Ora, boa noite a todos. Bem-vindos aqui ao 6º encontro de poesia. Queria agradecer a todos vós por estarem cá e agradecer ao Reinaldo pelo trabalho que tem desenvolvido aqui na secção cultural. Como é habitual, vamos iniciar este encontro nos moldes de Tem Vida para Trás e então apresentamos o poeta, que hoje é Jaime Cortesão, aqui apresentado pelo professor Armando. Alternadamente vamos ter momentos musicais com declamação de poesia ali do José António. Eu tenho aqui uma lista ainda pequena de inscritos. Se às vezes, entretanto, no decorrer do encontro alguém se quer escrever, ou basta-me fazer um pequeno sinal, que eu estou minimamente atento para eu perceber. No final, teremos um porto de honra para todos, quem quiser estar cá até este momento. Estou aqui a representar a direção e estou disponível para qualquer coisa que seja preciso durante o encontro. Agradecia o maior silêncio possível nas intervenções das pessoas. Se possível também os telemóveis em silêncio, que é uma coisa que normalmente acontece cá. E pronto, não queria me alongar muito mais, nem tenho muito mais para dizer, e espero que seja uma noite agradável para todos. E vou passar então a palavra ao professor para apresentar o poeta. Muito obrigado a todos. Ora bem, enquanto que eu puder estar, gosto mais de estar de pé, às vezes é preciso dar uma olhada em algumas notas que se tiram, exatamente. E quando estamos nesta situação, lembramos que proveito podemos tirar deste encontro, deste convívio, desta partilha. Naturalmente que tenho, já transmiti isso, ideias muito próprias também. Isto é, vir aqui alguém a expor, falar sobre e mais alguma coisa sobre alguém pode tornar-se fastidioso, enfadonho, e é sempre difícil motivar as pessoas para manterem sempre a mesma atenção. Vou ver se consigo. No entanto, eu queria partilhar convosco também alguns destaques da pessoa que hoje vamos abordar. De que maneira? Bom, eu vou desafiar-vos também a ajudar-me naquilo que vocês souberem sobre a pessoa que é o Jaime Cortesão. Por exemplo, saibam onde nasceu, a data e a data da morte. Por exemplo, daqui, se souberem, digam lá. Não?
Não dá. Pronto. 1884. 1884 1960. e 1960. Isto dá uma vida de tabuada 76 anos. 1884, 1960. E por ter morrido em 1960, vou falar aqui de novelas nessa altura. Vou associar, já lhe cortesão aqui a novelas. Vamos saber porquê. Bom, ele teve uma vida longa, falarmos de 76 anos de vida a alguém, mas nós vamos procurar aqui, sobretudo, abordar 3 questões. O tempo, a vida e a obra. Vamos ver se conseguimos. Já vimos que nasceu no século XIX. Ele chegou ao século XX com 16 anos. O século XX, como sabemos, não começou em 1900. Começou em 1901. Às vezes, estão aqui jovens que às vezes podem sair assim esta questão. O século, como agora, o século XXI começou em que ano? 2001. Não começou em 2000. Quando virou para o 2000, a gente pensava que ia mudar o século. Não foi verdade. O século só mudou em 2001. Bom, 76 anos de vida é muita coisa. Era uma pessoa que nasceu num ambiente familiar de a grande Fausto, quer dizer, de rica. Lembra-se que ele nasceu na monarquia. Ele chegou à República em 1910 com 26 anos. Mas quando chegou em 1910 já tinha passado pelo liceu, tinha estudado, andou em universidades de Coimbra e Lisboa, e aí foi mesmo na Universidade de Coimbra que se veio a formar como médico. Ele tentou algumas outras áreas, mas não deu resultado. Então, com 26 anos, era médico. É certo que ele exerceu a medicina por muito pouco tempo. Ele veio para o Porto e ainda lecionou, foi professor, mas ele tinha ideias muito próprias naquela altura. Lembrem-se que tínhamos mudado da monarquia para a República. Portanto, quando falamos disto, também estamos a ver, então, quando falamos desta figura, deste escritor, deste poeta, deste historiador, até político também. Foi um político. Vamos ver porquê. Ele esteve no Porto, exerceu a medicina por pouco tempo e foi professor também no Porto. Professor de História. Mas acontece que em 1915, tinha ele, portanto, 26 mais 5, 31. Vamos assim associar. Vamos fazer contas, está bem? Tinha 31 anos e foi eleito deputado no Porto. Ora bem, deputado é um político. Não é? Mas reparem de outra coisa. Em 1915, faz agora anos, não é? Faz agora 100 anos, não é verdade? Estava a acontecer uma coisa muito extraordinária no mundo. Qual foi? A Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Portanto, reparem que ele, jovem, relativamente jovem, um homem, é político. O país tinha mudado da monarquia para a República, estava nos primeiros anos, estava nos primeiros 5 primeiros anos da República, e havia muita convulsão. Uns que eram saudosistas da monarquia e outros que queriam a República de uma determinada maneira. Da maneira como aqui foi, não é? E que hoje os mais jovens talvez não se lembrem, mas os com mais idade lembram-se que de há 40 e poucos anos, 41, não foi? Não, de 1964 até agora, algumas formas de governação tiveram lugar. Portanto, e mesmo hoje, as pessoas querem um modelo de sociedade. E os modelos são desenvolvidos, ou são prometidos, ou são referenciados pelos partidos políticos. Não é? Portanto, naquela altura, também, na República, no início da República, também era um pouco assim. Uns queriam mais para a frente, outros assim, outros mais devagar. Esse Jaime Cortesão, deputado, era daqueles que queria e quis que Portugal interviesse na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra. Já aqui, por acaso, da última vez, falamos desse escritor também, que também partilhava esse gosto, e expliquei porquê. Porque
Portugal tinha vindo de uma situação de monarquia e como estava afastado da vida da Europa, do desenvolvimento europeu, alguns entendiam que a entrada na guerra era uma forma de dar prestígio ao país. O Jaime Cortesão fazia parte desse grupo. Não só fazia parte do grupo que pensava assim, mas mais do que isso. E vão reparar que essa pessoa pode servir também de exemplo para nós. Ele não só entendia que Portugal devia fazer parte do grupo expulsionado ou interveniente na Primeira Guerra Mundial, mas ele próprio se alistou como voluntário médico para entrar nessa guerra. Portanto, vimos já aqui uma atitude que ele tomou e que havia de ser, na vida dele, um lema. Isto é, ele agia em função daquilo que pensava. Portanto, ele esteve lá na guerra, voltou, até se foi ferido, já um pormenor também, e depois, mais tarde, até foi condecorado com uma condecoração que agora não me ocorre bem, oficial da Ordem Militar de Santiago de Espanha. Foi mais ou menos isso. Portanto, aquelas condecorações que se dão às pessoas que... E naquela altura, o governo, a parte da governação da República Portuguesa, ele intervinha, já vimos que intervinha como deputado, e depois, até por isso, ele foi, depois da guerra, depois de ter vindo, ele foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional de Portugal. Reparem bem, diretor da Biblioteca Nacional. É porque se reconhecia já algum valor a essa pessoa. E, ao mesmo tempo, na cultura e nas letras, havia divergências entre os escritores, e alguns bastante polémicos. E acontece também que ele próprio, que integrava alguns grupos de literários, começaram a ficar desavindos. Ele, inclusive, muito cedo participou em revistas, em jornais, foi publicando. Já em 1910, ele tinha feito uma obra, que foi A Morte da Águia. Em 1910 ele publicou-a. Isso foi muito reconhecido. A ponto, já agora, mais que as palavras, vamos ouvir alguém que comentou, que escreveu ao Jaime Cortesão a enaltecer a sua obra. Eu pedi ali àquele amigo, o poeta Fernando Pessoa, todos nós sabemos que de facto é a pessoa que nós sabemos, e que escreveu uma carta. Dessa carta, aquele meu amigo vai ler uns excertos. Há ali duas palavras que são afrancesadas, mas depois eu explicarei porquê. Esta carta foi escrita em 22 de janeiro de 1913, por Fernando Pessoa, Jaime Cortesão, 3 anos depois da implantação da República. Meu prezado camarada, uma constitucional perturbação de vontade e uma ânsia paralelamente paralisante de sobretudo dizer que tudo, sem falha, falta ou fraqueza, fazem com que eu ponha em tudo o que faço uma demora que acaba por me apavorar até a ação, e que comece esta ação por um pedido de desculpa de tanto ter demorado. No caso presente, o que eu tencionava fazer era um ligeiro epistolar estudo sobre a sua individualidade, agradecimento de raciocinar pela oferta que amavelmente me fez das suas 2 plaquetes, dedicação de psicólogo ao interesse do seu espírito de desperta. E desde que o primeiro o li, me despertou. Fraco, retribuir, crítico e frio, da alta e lusitana emoção que os seus versos me têm dado. Aproveito para dizer que plaquetes é uma das palavras que depois se poderá explicar. Mais adiante, a carta diz assim: a meu ver, é o meu querido amigo, permita-me que assim o trate, o primeiro dos poetas da novíssima geração. Eu chamo, é claro, novíssima geração àquele que apareceu posteriormente a Pascoais, Correia de Oliveira e Lopes Vieira.
há que propriamente já e apenas do século XX. Entre os poetas dessa geração, creio que o meu amigo é Princeps. Esta é outra palavra para se dizer. A carta mais à frente continua assim de Fernando Pessoa para Jean Paul Sartre. Ora, para entrarmos enfim em casa, e com grande alegria, noto no meu amigo, como destacando entre os novos poetas, é a sua capacidade construtiva. O género dessa capacidade é o dinamismo heróico. Como adiante direi, esse dinamismo não está ainda em si plenamente desenvolvido. Fica, pois, feita a descrição do que me parece ser o seu valor como poeta. Ao alto e religioso sentimento da natureza e ao sutil sentimento do espírito que caracteriza os seus novos poetas, junto o meu amigo um sentimento heróico que o ergue acima deles, ainda que haja entre eles quem tenha, com mais misticidade, o sentimento da natureza e outros com mais subtileza o sentimento do espírito. A carta termina assim. Tenho a mão cansada e o espírito desconexo. Esta carta é sincera, mas tem um ponto ridículo. É que, tendo eu dito lamentosamente que não analisava, fui analisando e analisando. E que confusamente e tortamente analisei a minha crítica ao seu espírito de poeta, por sincera que seja, nem é digna da sua individualidade, nem mesmo das horas normais do meu raciocínio. Desculpe-me tudo isto, desde a desconexão à caligrafia. E creia que ninguém mais do que eu admira a sua alma de poeta e de português. Ou mais deseja que ela suba sempre para uma arte cada vez mais lusitana e perfeita. Disponha sempre do seu camarada dedicado e comovido admirador, Fernando Pessoa. Obrigado. Vemos então que Fernando Pessoa termina a carta, como ele diz, grande amigo e admirador. Ele elogiou a ponto de chamar príncipe, portanto, eminente, distinto. Portanto, ele considerava uma pessoa, de facto, no topo da escrita naquela época. E era o Fernando Pessoa. No entanto, e uma outra questão que era a plaquete, se não estou a erro, ele entregou-lhe uma brochura daquilo que tinha escrito. Foi isso, ele tinha estado em... Portanto, o francês naquela altura é uma língua que também já havia palavras que se aportuguesavam e essa era uma delas. Portanto, entregou-lhe um desdobrável com aquilo que ele escreveu e ofereceu-lhe. E como ele demorou-lhe a resposta, ele diz ali que pediu até desculpa porque pensava que ia analisar e acabou por analisar que a carta até é longa. O que eu retiro e transmito aqui, assim a voz, é que, para além do elogio, ele, a página tanto dessa carta, que não foi aqui referida, diz isto: passemos aos seus defeitos. Ponto final. Reparem a frontalidade. Ele escreve, elogia toda a sua obra, mas na mesma carta ele revela a sua opinião sobre aquilo que ele entende que eram defeitos. Portanto, vemos bem já a estirpe daquele homem. E depois relata, não basta dizer, não bastou dizer aqui, não gosto, mas ele depois, por 3 vezes, ele diz que resultam, os tais defeitos, resultam da descrição feita das suas qualidades. São 3. Aqui, preto no branco. Ora, e por aqui vamos perceber também que a sua postura política manteve-se também assim. E a ponto que a República foi descambando por força da Primeira Guerra Mundial, que deixou o país depauperado, e o povo entrava em conflitos e havia tendências e revoluções por todo lado. E, numa dessas ocasiões, ele intervinha sempre contra quem pensava que não estava no caminho que ele entendia. E por volta de 1927 dá-se participou numa revolução, ou enfim, num movimento para derrubar a ditadura militar. 1927. Na época
que acabou em 74, ou seja, no Estado Novo, essa data que eu vou referir agora era bastante comemorada, que era 28 de maio de 1926. Foi aquele movimento, aquela revolução que partiu... A Primeira República. Muito bem. Portanto, Era tudo periclitante. muito bem, partiu de Braga, o povo até aplaudiu, o povo até esteve com a revolução e mal sabia do que ia acontecer. Portanto, 1926, 28 de maio, em 1927 já estavam em ditadura militar. O Jaime Cortesão dá conta disso, revela-se e ele, como tinha apoiado esse movimento, o que é que lhe acontece? É demitido do cargo de Biblioteca Nacional e não teve outra solução senão exilar-se. É claro que não vamos agora aqui falar dos exílios de quem tem dinheiro e de quem não tem, não é? Não vamos tratar disso, mas de qualquer maneira percebemos que ele mostrava uma atitude de frontalidade perante aquilo que via. E não é apenas doce exilar-se. Ele foi para a França, onde esteve lá, portanto, de 1927 e, portanto, voltou a Portugal em 1940. Portanto, foram 13 anos de exílio. É certo que a França, naquela altura, era um país admirado por todos. Não é? Hoje, tal como os brasileiros querem vir, sonham em vir à Europa, todo o povo naquela altura gostava de ir à França. Portanto, Paris já era uma cidade admirada e querida de toda a gente. E depois, em 1940, regressa ao país. Mas vamos fazer aqui um intervalo, tal qual como na publicidade, para dar lugar aqui ao nosso amigo que nos vai brindar com os acordes e mais qualquer coisa. A todos, boa noite. É com alegria e prazer que estou associado à poesia. Os temas que irão ouvir são todos originais, alguns vão estar aqui em estreia e particularmente as letras fazem parte de um livro que eu irei publicar brevemente. E como o tempo aqueceu, a primeira canção que eu vou tocar para todos chama-se Canção Quente. Quando a lua vai à praia, pede ao sol a brilhar, fica-me com esta saia, que saia em seu lugar. Quando a lua vai à praia, pede ao sol provocador, fica-me com esta saia, aprecio o teu calor. Mas o sol desceu à praia, disse à sua vizinha, veste depressa a saia, essa saia já foi minha. Mas o sol desceu à praia, disse à lua companheira, veste depressa a saia, eu aqui sou tua parceira. Quando a lua vai à praia, pede ao sol a sorrir, fica-me com esta saia, quero teu calor sentir. Quando a lua vai à praia, pede ao sol enternecida, fica-me com esta saia, adoro estar despida. Mas o sol desceu à praia, disse à sua vizinha, veste depressa a saia, essa saia já foi minha. Mas o sol desceu à praia, disse à lua companheira,
veste depressa a saia, eu aqui sou tua parceira. À praia, disse à sua vizinha, veste depressa a saia, essa saia já foi minha. Mas o sol desceu à praia, disse à lua companheira, veste depressa a saia, eu aqui sou tua parceira. Podemos acrescentar também que depois desse exílio que ele teve em França, ou melhor, já antes, e por volta de 1922, ele era bem querido no movimento literário da época, a tal ponto, e como tal, lembram-se que há bocado falei que ele também era diretor da Biblioteca Nacional. Naquela altura, o Presidente da República de Portugal era António José de Almeida, e ele foi ao Brasil. E quem havia levar com ele? Também o próprio Jaime Cortesão. Ele ficou a gostar do Brasil e, mais ou menos por essa época, ele descobriu que o seu grande gosto, para além da escrita, da poesia, vou citar a seguir algumas obras dele, ele também gostava da história, de ser historiador. E quando chegou ao Brasil, ele admirou o país e regressou. É então depois, em 1927, que ele integra a tal Revolução Militar Republicana, é exilado em 27 e regressa em 1940, 13 anos. Regressa em 1940, naquela altura, estava num Estado Novo. Era, portanto, a ditadura, como chamam, já não lembro como é que se chamava, era o fascismo, não é? Era o fascismo, a ditadura, que durou, portanto, até 1964. E não nos admiramos que quando ele chega em 1940, sabem qual foi o destino dele quando ele chegou? Foi o aljube, foi a prisão. Não é? Portanto, ele era contra a situação, ele era um democrata e batia-se por valores da democracia. Quando chegou, foi preso primeiro em Peniche e foi para o aljube. E deram-lhe a escolher. Assim, sabem, diplomaticamente, para quem é gente importante, às vezes, estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pessoa a quem aconteceu mais ou menos de forma semelhante, o bispo Dr. Ferreira Gomes, não é? Está a incomodar um bocadinho, olha, é até Roma. Este tinha uma figura, era incómodo para o sistema político da altura, e, portanto, depois da prisão, ele foi para o Brasil, onde se manteve até 1957. Portanto, foram mais 17 anos de exílio. Claro que nesse tempo em que ele esteve no exílio, ele não desistiu de lutar pelo estabelecimento da democracia em Portugal. E até produziu uma grande obra histórica, quer relacionada com os descobrimentos e o Brasil em particular, a história dos descobrimentos, quer ainda com algumas figuras históricas. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Infante de Sagres, do Egas Muniz, do Tratado de Tordesilhas. Portanto, ele pegou em alguns temas e aprofundou esse conhecimento da forma que ele bem entendeu. Portanto, o Pedro Alves Cabral também foi. Portanto, ele aproveitou aqueles 17 anos de exílio para continuar com a sua obra de historiador e de escritor. Ficou, portanto, muito bem querido no Brasil, a ponto de ele ter feito lá até exposições e ter participado na vida académica e literária do Brasil.
Ele até, estou aqui a ver, posso dizer que proferiu conferências, colaborou em jornais, foi professor em vários cursos e organizou a Exposição Histórica do 4º Centenário de São Paulo e valeu-lhe o título de cidadão benemérito. Chama a atenção já que quando ele morre em 1960, imaginem como é que essa notícia foi lá recebida, dado o valor que ele tinha lá. Lá, ao contrário de cá, que certamente teve, era visto de outra maneira. Portanto, 1940 a 1900, até 1957, volta para cá. Em 1957 ele já teria 70 e tal anos, não é? Ele morre em 60, portanto tinha 76, tinha portanto 73, 74. Muito bem. Bom, 1957. Ele chega, não é? Ainda não descansaram, ele foi passar 4 dias à prisão. Mais 4 dias. Com quem? Com António Sérgio, com Vieira de Almeida e Azevedo Gomes. Portanto, mesmo ao fim desses anos todos, ainda a história registra que ele esteve preso, mas por uma outra razão. 1958. Bom, é pedir muito agora esta plateia que me lembrasse, ou que nos lembrasse algum acontecimento histórico importante e relacionado aqui com novelas. 1958. Não, foi muito antes. 1958. Que eu permito, mas não levem a mal se às vezes errarem, está bem? Não estamos aqui numa aula. Mas querem citar algum acontecimento de 1958? As eleições do Humberto Delgado. Muito bem. Eleições do Humberto Delgado. 1958. E quem é que se vai lembrar? Primeiro, Humberto Delgado. Humberto Delgado. O Carlos Lopes tinha acabado o mandato, como sabemos, pegou-se com Salazar e, portanto, não foi reconduzido, portanto, não foi proposto pela União Nacional para Presidente da República. Foram encontrar um oficial da Marinha, a gente sabe o nome, ou muito que é mais antigo, da história sempre. Apesar que a história hoje, eu não sei se estuda muito ou pouco, que era o Américo Tomás, oficial da Marinha, mas 1958. Primeiro, quando ele chegou em 1957, foi convidado para Presidente da República, como independente, o Jaime Cortesão. Mas naquela altura, a figura dele foi como que contida por uma outra figura maior, que era Humberto Delgado. Então, o que é que ele fez? Apoiou Humberto Delgado. Nesse caso, com Humberto Delgado, aqui novela está associado. Porquê? Sabem porquê? Querem explicar? Aliás, a gente que sabe. Muito bem. Ora, o Humberto Delgado, apesar da batota, da fraude eleitoral que houve, os resultados, a eleição foi em 5 de junho de 1958, 8 de junho de 58. Novelas ganhou aqui as eleições, portanto foi das poucas freguesias onde ele ganhou. E Novelas ficou no mapa, ficou registada. Não foi digerido facilmente. Aqui o povo de Novelas tomou uma atitude de alguma coragem ao apoiar Humberto Delgado e como Jaime Cortesão, sabemos lá, se teria cá estado, ou por aqui por Penafiel, porque o Humberto Delgado passou por cá, portanto, como ele o apoiava, não sabemos se ele teria passado por cá. De qualquer maneira, procurei aqui relacionar este acontecimento, porque é um acontecimento importante na vida política e social de Novelas, que foi em 1958, 8 de junho de 1958, quando aqui ganhou as eleições Humberto Delgado. E Humberto Delgado teve, naquela altura, a votação envolveu 1 milhão de votos, e o Américo Tomás teve 700 e tal mil, e o Humberto Delgado teve perto de 230 mil, 250 mil. Portanto, a ponto desse resultado, agora
estamos aqui a partilhar, eu entendo isto assim com mais uma partilha, e certamente lhe dar a oportunidade também é que vocês possam exprimir-se. Este resultado foi tão importante no sistema político da altura que não mais o Presidente da República foi eleito pelo povo. Porquê? Porque o vexame foi tão grande e mesmo assim houve tribunal, houve tribunais e houve muitos votos que Américo Tomás teve e que o tribunal, a muito custo, anulou. Portanto, ainda houve muitos votos depois das eleições que foram para... Mas, de qualquer maneira, a história registra. Não há nenhum apontamento histórico que não registre essa grande dúvida, quase certeza, de que houve fraude eleitoral com esses resultados. Onde Novelos aparece, pela razão que acabamos de dizer. E Jaime Cortesão também aparece porque está envolvido com ele. Isto em 1958, daí também ser preso, como muitos outros, não é? Foi, naturalmente, que era uma situação que ocorria, até que, 2 anos depois, enfim, a vida tem dessas coisas, morreu. 58, 59, 60. Morreu em julho de 1960, portanto, a saúde dele não lhe permitiu viver por mais tempo. Naquela altura, no Brasil, a morte dele foi tida como um acontecimento de grande repercussão, dado o valor que ele lá tinha. Cá em Portugal, nem tanto. No entanto, cá, vou ler aqui um comentário daquela altura, e que diz assim: Jaime Cortesão é uma das mais insignes figuras da cultura portuguesa de meados do século XX, a par de Raul Proença e de António Sérgio. Revelou-se um proeminente intelectual, político e homem de intervenção cívica. Eu repito, homem de intervenção cívica e um grande historiador. Um personagem ímpar que deixou uma extensa obra repartida entre a literatura, a poesia, o conto e o drama, e a história portuguesa e brasileira. Portanto, reparem o leque de qualidades que esse homem desenvolveu. Eu dou muita ênfase a esta parte. Homem de intervenção cívica. E pensamos, isto não é intervenção partidária ou política. Não confundir. Intervenção cívica é a intervenção que cada um pode fazer pela cidadania. Isto é, procurando conhecer os seus direitos, os seus deveres, a relação social e tudo mais. Portanto, este é o homem que, de 76 anos de história, com uma obra enorme e que, em 1910, tinha publicado A Morte da Águia, em poesia, Glória Humilde também, em 1914, também em poesia. Escreveu um drama interessante, 2 dramas, aliás. O Teatro de Guerra foi quando ele foi à França, à guerra. Ele depois também escreveu a experiência da guerra que lá teve. Portanto, vejam bem que ele aproveitou todos os aspectos da vida dele. Tivemos também Cantigas do Povo para as Escolas, um cancioneiro popular que ele também arranjou. As pessoas, foi o drama do Egas Muniz e foi um outro drama que agora aqui não consigo... foi Infante Sagres. Pronto. E teve outros livros de poesia. E hoje é essa poesia que temos aqui connosco, vamos aqui também agora partilhar. Mas antes disso, eu queria perguntar se alguém dentro da assistência pretende evocar algum facto, algum aspecto da vida ou da obra dele que tenha lido, por sinal, e que agora aqui nos queira revelar. Estamos à vontade. Isto não é uma escola, não é uma sala de aula, não é? Porque na sala de aula, está ali uma jovem, na sala de aula, a pessoa pergunta e o aluno fica condicionado à pergunta. Tem que responder, a sabedoria, o conhecimento dele é em função da pergunta. Mas aqui não. Aqui é, se sabe alguma coisa, diga-nos. É diferente, não é? Sabe alguma coisa? Quer acrescentar mais alguma coisa, algum destaque? Jaime Cortesão, por favor, diga-nos, é bem recebido.
hoje e no futuro. Portanto, é também uma outra forma de estarmos aqui. É cada um poder dizer alguma coisa, não é? E é diferente. Hoje não sai para a próxima, está bem? Portanto, eu queria perguntar ao professor, já agora. Diga. Eu li, e era para confirmar, Sim. foi em 1958 que ele foi eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores. Ah, não, 1958 não, ele foi em 58 que foi preso em Peniche, certo? Não, em 58 é quando ele apoia Humberto Delgado e regressa em 57 do Brasil. E é em 58 que ele é preso pela última vez. Em 1919, depois daquele percurso em que ele vai à França, à Primeira Guerra Mundial, regressa, é bem recebido, está num ambiente favorável da República e por essa razão é reconhecido como um escritor eminente, e em 19 é que é nomeado diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, do qual é demitido quando ele se envolve na Revolução contra a ditadura militar, é demitido em 1927. Sabe que são datas, a gente às vezes passa-se. Mas a questão que a senhora estava a colocar, qual era mesmo? Diga-me lá. Que li que ele em 1958 Sim. foi eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores. Ah, de escritores! Sim. Eu agora estava a confundir. Ele fazia parte Muito desse bem. diário. Olha, faz-te o favor. Desculpa lá, eu vou lhe dar mais atenção. Está bem. Muito bem. Em 1958, portanto, quando ele é preso pela última vez. muito bem, quando ele era preso pela vez, muito bem, ele diga, pode dizer. Ele foi eleito presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores. Muito bem, É verdade. é sim senhor. E ele era sócio também da Academia da Ciência de Lisboa. Esse aspecto é importante, não é? Porque mostra que mesmo já na velhice, apesar de ser, aliás, a Sociedade Portuguesa de Escritores foi sempre assim um pouco do contra a situação, já daquele tempo, né? Já daquele tempo era um pouco isso. Mas mesmo assim, portanto, em 1958 ele foi eleito, de facto, presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores, né? E até juntar a ter participado no diretório democrático social do Humberto Delgado. Portanto, esse aspecto também é importante e agradeço que tenha lembrado. Aliás, é isso mesmo, para que estamos aqui. Ele foi tudo. Ele foi diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, foi também presidente da Sociedade Portuguesa de Escritores e foi membro, sócio da Academia da Ciência de Lisboa, de Paris e outras mais. Portanto, também no Rio de Janeiro, e também teve uma grande influência também na escrita da grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Portanto, reparem o valor que aquela pessoa tinha. Portanto, a sua morte foi amplamente noticiada na imprensa brasileira. Outro aspecto, que este foi interessante, como viram, é assim mesmo. Algum aspecto queiram também abordar? Então, se não for assim, noutra ocasião, se eu estiver aqui, peço-lhes que tragam alguns apontamentos para juntar a isto. Vamos ouvir um pouco aqui o nosso amigo